Você que não se lembra pode aprender comigo agora essa música tão antiga, esse cântico, ou bem lá no passado, na década de 80, quando ainda eu era uma criança também, né? Não sou tão assim abastado de anos de vida, mas na década de 80, que eu era criança, essa música era muito cantada, como me diziam, corinho. Esse corinho era muito cantado, e ele se chama Nesta Noite Feliz. Eu quero convidar você a cantar comigo, mesmo assentado como você está, amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Tem gente mais velha do que eu penso aí, hein? Fique em pé, para o ensaio foi bom. Vamos cantar novamente, amém? Vamos louvar o Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Feche os seus olhos, Pai. Nesse momento que meditaremos na Tua Palavra, eu peço para que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor está falando todo momento, em cada ato deste culto conosco. E durante a Tua Palavra eu sei que não será diferente, porque ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para fazer aquilo que está no Teu coração e não volta para Ti vazia. E além disso, ela transforma, ela nos muda, ela traz impacto às nossas vidas. E nesse momento nós clamamos a ação do Teu Espírito enquanto essa palavra for lida e enquanto estivermos meditando nela, que haja transformação em nome de Jesus, amém, amém. Podem assentar, irmãos, e mesmo assentados, mas em reverência ao nosso Deus, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, livro de Lucas, capítulo 2, eu farei a leitura do versículo 41 até o versículo 49. A minha intenção nessa noite é que você saia daqui com uma resposta. Mas se isso não for possível, leve isso do seu coração e responda depois. E o título desta mensagem é uma pergunta: Jesus era religioso? É essa a pergunta. Jesus era religioso? Daria pra gente talvez fazer aqui tipo uma gincana, Patrícia, igual faz com os jovens. Quem acha que sim, quem acha que não. Aí os que acham que não, por quê? Porque sim, mas não dá tempo. Quero que você atentamente, junto comigo, leia o texto dessa noite, depois estaremos meditando. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura.
3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Hoje pela manhã, a missionária que esteve aqui conosco leu um versículo lá em lá em Lucas também. Se você permaneceu aí com a sua Bíblia aberta, só vai virar uma folha. E em Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu estava com esse texto no meu coração, com essa mensagem preparada para trazer à igreja, porque tem me incomodado muito alguns termos dos últimos dias, em que, por exemplo, aquela pessoa é uma religiosa, aquela pessoa tem religiosidade. Eu mesmo, muitas vezes, sem muito pensar no que estava falando, às vezes olhando para a vida de alguém, esse é um religioso, isso aí é religiosidade. E eu sei que nós precisamos encarar bem o que é e o que não é. Não há como aqui a gente levantar uma bandeira sobre que aqueles que, tomados por uma religiosidade, que não deixa de ser uma qualidade do religioso, que também não deixa de ser uma tendência para os sentimentos espirituais, mas também a religiosidade muitas vezes é marcada ou marca a vida de uma pessoa pelos atos que ela realiza, em que tudo que ela põe a mão, por exemplo, é sagrado. Aí esse tipo é perigoso, ou esta crença é perigosa. Aí é uma religiosidade que nós devemos, por entendimento do Novo Testamento, de que nós já não estamos mais presos a simbolismos, a simbologias, a tocar, em pegar e etc. Mas a religiosidade é a ação daquele que é religioso. E o religioso é aquele que vive segundo as regras de uma religião e que tem uma religião. Pastor, até agora eu não estou entendendo nada e tenho medo desses termos, e eu não quero saber de religião, eu não quero saber disso. Mas a religião, ela vem do latim, a palavra, da palavra religare, e ela tem o significado de religação, e se refere entre esta nova ligação entre Deus e o homem. E a palavra de Deus ainda vai dizer que a verdadeira religião, e que prova que eu e você estamos intimamente ligados com Deus, é quando nós damos atenção às viúvas e aos órfãos. Então, religião, do próprio termo, da própria palavra, não é nada para a gente sair correndo, mas é algo para ser encarado com responsabilidade. Por quê? Em nome de lançarmos num extremo que tudo que lembra religião, religiosidade é errado, nós caímos então para um outro extremo, que eu não preciso fazer absolutamente nada, nem me esforçar, nem estar na casa de Deus, como já teve uma onda há uns 2 anos, de pessoas tentando destruir a imagem. Isso continua, né, irmão Marcos? De vez em quando eu vejo você lá, falando com os camaradas lá, sobre isso na internet, que não, igreja para quê? Templo para quê? Estar dentro da igreja, num movimento para quê? Bom, a palavra de Deus diz aqui em Lucas 4,16, em Lucas 2, quando ainda menino, Jesus estava no templo, mas ele frequentava a sinagoga, e a sinagoga era um lugar específico para judeus.
e era o lugar de culto deles. Tá certo que os irmãos também, continuando a ler aqui, verão que ele foi expulso de lá. Depois nós não temos mais menção nos evangelhos de Jesus voltando à sinagoga ou ao templo, porque ele foi expulso de lá. Mas enquanto dependeu dele, preste atenção no que eu vou falar, ele frequentou. E se eu quero ter o costume de Jesus, o costume dele era, segundo Lucas 4,16, ir à sinagoga. A palavra disse aqui, olha, ele foi criado em Nazaré. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E eu li para o irmão aqui, isso é uma definição de dicionário, que é uma pessoa que vive segundo as regras da religião, aquele que é o religioso. Uma das regras colocadas para aquele culto era a leitura, sabia disso? E Jesus, ele foi lá e obedeceu, ou pelo menos respeitou a liturgia, a ordem daquele culto, porque quando ele chegou ali, ele levantou-se para ler, que era uma parte daquele culto. Ele levantou-se para ler. Eu quero deixar você talvez em crise, porque se a gente olhar para os pais dele, José e Maria, esses eram religiosos, porque diz a palavra em Lucas 2,41 que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eu quero nessa noite apontar para você que num extremo de tudo que nós colocamos a mão, isso é religiosidade, é maléfico no sentido da palavra, porque você está colocando as coisas simbologia. Um exemplo, tem pessoas que falam assim: quando eu não tomo a ceia, pastor, o meu mês não é o mesmo. Perdi a ceia desse mês e o meu mês não é o mesmo. Aí nós estamos atribuindo a ceia, que Jesus deixou claro que é um memorial, nós estamos colocando sobre ela, ou imputando a ela, um poder sobrenatural. Aí é a religiosidade que talvez estão aí fora criticando. Mas o problema, meus irmãos, é que como tem se falado tanto mal da religiosidade, também não tem se falado a respeito do que é a verdadeira religião. Por isso que as pessoas estão caindo num extremo, num marasmo, de dizerem: eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso ir ao templo, eu não preciso frequentar quatro paredes. Eu sou a igreja de Cristo. E a igreja, ela pode ser em qualquer lugar, reunir-se em qualquer lugar. Eu sei de tudo isso, mas nós não vemos na palavra de Deus concretamente autorização para deixarmos de cultuar ao Senhor em um lugar específico, porque Jesus o fazia enquanto o menino era levado pelos seus pais. Mas aqui onde nós lemos em Lucas 2, em Lucas 4,16, ele já tinha passado pelo batismo, ele já tinha passado pela tentação e vencido a tentação. E aí o versículo 14 de Lucas 4 diz que Jesus inicia a sua missão, e ele mesmo iniciando a sua missão, ele tinha um lugar que ele frequentava para adorar ao Pai. E nós somos melhores do que ele? A gente pode se dar o luxo de dizer que a gente vem quando quer à igreja? Ou que não é necessário vir? Você quer ter um costume sadio? Tenha o costume de Jesus, não o costume daqueles, conforme Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. É necessária esta reunião, é importante este ajuntamento, é muito bom que nós estejamos aqui, nos abracemos, choremos,
Oremos uns pelos outros. A gente faz isso muito na quarta-feira, através dos grupos de oração, em que você tem a oportunidade, quando tem bastante gente, eu falo, pelo menos, no máximo, irmão, 5 por grupo, porque dá tempo de todo mundo compartilhar, e um orar pelo outro. Enquanto aproxima-se aquele dia, este lugar serve, sempre servirá, como refúgio também. Quando você está, não só quando está em dificuldade, você tem que vir à igreja a todo momento, mas quando você está em dificuldade, eu sei que você pensa lá na sua casa, quero ir à igreja, e hoje chegando lá, eu quero falar com o irmão tal, com a irmã tal, ou com o pastor, ou com a... Por quê? Porque aqui é um lugar de congraçamento, de graça, deve ser um lugar de misericórdia também. Mas como eu disse no início dessa mensagem, tem gente assustada com o termo, e por isso tem também lançado-se a um extremo. É muito interessante os pais de Jesus fazerem isto, né? Irem anualmente a Jerusalém, no templo, para a festa da Páscoa. E eles que, quando Maria soube que estava grávida, aí contou para José, e José foi, e eles tiveram um encontro com Simeão, e Simeão falou tudo a respeito do Salvador. Não era para, a partir daquele momento, Maria e José olhar um para o outro e falar, vamos parar de ir na igreja, vamos parar de ir no templo, você está com o Salvador aí na barriga, ele já está dentro da nossa casa, a gente vai na igreja para quê, se Jesus está dentro da nossa casa? Olha, gente, como José e Maria era meio tonto, né? Eles iam na igreja com Jesus, o Salvador, dentro da casa deles. Inteligentes somos nós, que nos rebelamos e que falamos que igreja é coisa à toa. Eles sabiam tudo, porque quando Simeão ainda ora por eles, na verdade não orou, ele cantou, ele fez um cântico, mas ele disse assim, no versículo 25 de Lucas 2, ele disse a partir do versículo 25 de Lucas 2, que Israel esperava por uma consolação, Israel esperava pela salvação. O Espírito de Deus que estava sobre ele levou-o a revelar tudo a respeito de Cristo, o Senhor. Outra coisa interessante, que Simeão, movido pelo Espírito, ele não estava na casa, ou esperando que os pais de Jesus, Maria ainda grávida, fosse a sua casa, mas movido pelo Espírito, ele foi a um lugar que muitas pessoas dizem que é errado ir hoje. Sabe onde ele foi? Ele foi ao templo, e quando os pais de Jesus chegaram, porque tinham levado Jesus para apresentar, olha a religiosidade aí de novo, ele viu os pais ali, ele pegou o menino nos braços, a partir do versículo 28, se você quiser acompanhar, e ele, aqui diz a palavra que ele fez um cântico, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os homens, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele, do menino, se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Revelado no templo, eles não pararam de ir ao templo, Jesus ia ao templo, e tem uns meninos inteligentes no dia de hoje se levantando e dizendo, o templo é coisa do passado. Atos inaugura a igreja, fala sobre a reunião no templo. O apóstolo Paulo não fez nada da vida a não ser escrever cartas para as igrejas, e estão levantando umas pessoas inteligentes, entre aspas, para dizer que a igreja é desnecessária. Seja inteligente, irmão, e não caia na falácia do diabo, porque isso é coisa do diabo.
Como diz a palavra que nós lemos aqui em Hebreus 10, quanto mais se aproxima aquele dia, a volta de Jesus, nós precisamos investir tempo em estarmos na casa do Pai, na casa de Deus, por um motivo maior: adorar a Deus, claro, mas tem um outro motivo apresentado pelo apóstolo aqui, que é o motivo também de admoestar, consolar, instruir uns aos outros. Cada dia que passa será mais necessário isto aqui que está acontecendo nesta noite, esta reunião. Por isso que eu comecei com aquele cântico. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu cantava na década de 80, quando criança, na igreja. Era geralmente o início do culto. E hoje as pessoas têm medo de falar, de vir à igreja, sobre vir à igreja. Fora a irresponsabilidade: eu venho domingo, vou ficar 2, 3 sem vir. Por quê, irmão? Olha o prazer de Jesus. Ele não é o seu mestre? Você não é discípulo dele? Preguei esses dias sobre ser discípulo. Você não é o discípulo dele? Olha o prazer de Jesus, olha o prazer do seu mestre. Ainda quando um menino, ele ficou entre os doutores, ele não me falou nada, não recebi nenhuma revelação da parte de Deus, mas vou sugerir algo aqui, vou arriscar algo aqui. Jesus fez isso por querer, deixou os pais irem embora, e os pais também, deve ter sido um louvor daqueles no final, saíram todos felizes, ou todos felizes, porque eles estavam com companheiros também, e parentes de viagem, e saíram, e nem notaram que o menino não veio junto. Que alegria! Eu conheço um pastor que já esqueceu o filho dentro da igreja, e chegou em casa e falou para a mulher dele: cadê nosso filho? Ela falou assim: uai, não está com você? Não. Está no carro dormindo. Olharam no carro, não está. Ai meu Deus, será que nós esquecemos na igreja? Chegaram lá na igreja, abriram a igreja, ele estava dormindo no banco. Eu fico imaginando se esse menino acordasse. Isso já era 11 horas, porque eles foram no lanche com a juventude, ele me contando. Eles foram no lanche com a juventude da igreja, foram para casa. Mas aqui no caso de Jesus foi diferente. Jesus ficou entre os doutores, Jesus ficou olhando tudo aquilo. Meus irmãos, por que o admirava? Por que chamava a sua atenção estar ali? Ele explica, ele mesmo explica no versículo 49, o estar ali, sem mistificar, sem colocar a mão nas paredes. Também está errado esse negócio de que você põe a mão na parede, é abençoado, põe a mão naquela treliça. Se você colocar a mão naquela treliça ali, você vai levar talvez um choque, mas não vai ser abençoado. Não é isso que Jesus via no templo, mas Jesus sentia a presença, porque ele disse assim: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ele só fala estar na casa de meu pai porque ele sabia que o pai estava ali. Pastor, mas toda corrupção, pastor, aqueles doutores da lei corruptos, pastor, aqueles fariseus, pastor. Mas Jesus não estava olhando para os homens, Jesus estava olhando para a intenção daquele lugar existir. E a intenção daquele lugar existir, imposta ou posta ou instituída, como você quiser entender melhor, pelo próprio Deus, é que ali fosse uma casa de oração. E é isso que Jesus ia fazer lá, uma casa de oração. Em João 2,16, abra comigo lá. Em João 2,16, tinha algumas pessoas vendendo pombas. Aqui, irmão, vende pão na igreja, mas é para a igreja, tá? É que aqui os caras vendiam as pombas para eles mesmos. Aproveitava aqueles que chegavam, né? Igual uns shows gospel que tem por aí, que você leva 1 quilo de alimento não perecível. O cara chegava no templo para sacrificar. Trouxe a pombinha, irmão? Rapaz, esqueci a pomba, estou vendendo. Aí Jesus, ele não gostou disso, e ele quebrou tudo, literalmente. Ele expulsou todo mundo de lá. E no versículo 16 de João 2, olha o que ele disse. Ele disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio.
Em concordância com esse versículo, lá em Mateus, ele também expulsa os ladrões, que ele chama de ladrões, porque estavam vendendo para si mesmos. As coisas que eles vendiam era para o seu próprio bolso. E ali em Mateus, o Senhor Jesus declara, Mateus 21:13, não precisamos abrir, mas Mateus 21:13, Jesus declara a esses vendedores: aqui é a casa de oração, é a casa do meu Pai. Quando menino, Jesus preferiu ficar na casa do Pai, ficar no templo. Quando já adulto, já com o ministério instituído, o início do seu ministério, ele ainda insistia em frequentar a sinagoga. Mas ao ser realmente, ou totalmente, ele expor a sua real situação ali, ele não foi bem quisto. E o texto mostra de Lucas 4, a partir do versículo 29, que ele foi levado a um lugar para ser expulso. Portanto, Jesus, ele insistiu em fazer a sua parte. E eu e você, nós temos insistido em fazer a nossa parte. Ainda em João 2, nós vemos que Jesus faz uma colocação muito séria a respeito do templo. E muita gente pega esse texto, distorce e fala assim: tá vendo? É para não ter templo mais, ó. Olha o que Jesus falou sobre o templo. João 2, 19 a 21. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Jesus não está destituindo o local, mas Jesus estava mostrando que a partir da sua morte e ressurreição, as coisas mudariam. A respeito inclusive da forma de adoração, porque ele explica àquela mulher que o Senhor, o Pai, procura nestes dias adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vocês aprenderam que era só lá no templo, mas eu digo que também é no coração. Eu quero que você entenda que esse santuário, e ele tinha ali no centro do templo o lugar santo e o santo dos santos. E Jesus então fala que no lugar desse santuário, ele seria agora a razão e o centro do culto, e não mais o santo dos santos ou o lugar santíssimo, mas ele seria o centro do culto. No lugar do templo material, que as pessoas realmente iam ali, sentiam-se abençoadas por causa daquele lugar, Jesus, pela sua ressurreição, levantaria agora uma nova comunidade de santos, que terá pleno acesso a Deus por intermédio dele. No Novo Testamento nós vemos a apresentação da igreja como sendo o corpo de Cristo, como corpo vivo. Então ela é igreja em todos os lugares, mas também ela é igreja no templo. Ela também é igreja no templo. Eu quero que você copie mais o seu mestre. Eu quero nessa noite deixar esse desafio para você. Se você talvez não tinha muitas razões para estar aqui, ou se você já estava sendo levado por esses pensamentos de que é totalmente desnecessário um lugar. É tão interessante que as pessoas dizem é desnecessário um lugar, templo, mas depois a gente encontra as pessoas e pergunta para elas: então você abandonou mesmo, está indo mais à igreja? Não, mas eu estou me reunindo em casa. O que é isso? Igreja. Aí um dia eu conversei com uma pessoa e ele disse assim: então pastor, a gente viu que o modelo bíblico é casa. Depois tem o templo. Não, mas é a casa. Aí eu encontrei com esse rapaz mais algum tempo e ele falou assim: então, nós estamos fazendo em casa, mas a gente está bem organizado. Agora a gente tem uma pessoa que cuida das finanças, porque a gente tem que comprar café, açúcar, pagar a água, a luz da casa que está emprestada. A gente está pensando em alugar uma casa. Eu falei: o que está virando então?
Igreja. As pessoas querem correr de um sistema que ele tem as suas falhas. Sabe por que tem falha? Porque eu e você fazemos parte dele. Mas a instituição que foi feita pelo próprio Deus não tem falha na instituição. Por isso que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Amém? Você precisa estar neste lugar. Mais vezes, você precisa desejar estar neste lugar. Se a gente fosse então para Salmos, ficaríamos até amanhã. De tantos salmos, de tantos textos no livro de Salmos, em que o salmista, seja Davi ou outros, expressam o desejo por estarem na casa do Pai, por estarem na casa de Deus. Mas eu quero ficar com o maior exemplo para a minha vida. E o maior exemplo para a minha vida, da minha vida, é o próprio Jesus. E ele, quando menino, escapuliu ali, ficou com os doutores, os pais voltam, o buscam, a mãe vai falar de aflição com ele, mas ele estava ali naquele momento pensando: por que esses dois não entendem, ou não entenderam ainda o que está acontecendo comigo? O versículo 50 de Lucas 2 fala assim: não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Os pais não compreenderam, mas um pouco antes do seu nascimento, eles não tiveram encontro com Simeão, e Simeão não falou tudo o que haveria de acontecer com o filho, com Jesus, mas aqui eles não estavam entendendo. O que eu acho interessante, depois a partir do versículo 51, é que Jesus agora não insiste em falar para os pais: mas eu sou o Salvador do mundo, eu vim para uma missão especial, e aqui eu ficarei, tchau mãe, tchau pai. Não, e naquele momento ele desce com eles para Jerusalém, porque ele lhes era submisso. Jesus era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aí a mãe começou a entender: já sei porque é que ele ficou lá. Mas no versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e também graça diante de Deus e dos homens. Só que a partir deste episódio, ele não tinha tanto acesso a ir ao templo, mas ele começou a ir à sinagoga. E a palavra diz que no início do seu ministério ele ainda foi, porque era costume dele. Qual é o seu costume? Não, pastor, eu não sou religioso. Mas Jesus tinha um costume. Ele ia à casa do Pai, ele ia louvar o Pai, ele ia orar. Ele tinha claro e certo que ali era a casa de oração, que ali era a casa do seu Pai. E não importava o que estava acontecendo nos bastidores, o governo religioso e o governo também político daquele tempo corrompido, mas ele estava olhando para a real instituição daquele lugar, e aquele lugar foi instituído para ser a casa de Deus. Olhe assim também para a sua igreja. Olhe assim também para a sua igreja, e você terá muito mais motivos para estar aqui. Além de ser o principal motivo, estarmos na casa do Pai, estarmos com Jesus, estarmos aqui porque o amamos, o adoramos, também porque nós encontramos aqui os nossos irmãos. Amém? Tem alguém aqui nessa igreja que você ama? Quem tem alguém aqui na igreja que ama? Levanta a mão. Tem gente que não ama ninguém? Sempre tem alguém que a gente ama aqui na igreja, não tem? Está aí mais um motivo para estarmos aqui, porque é o que o apóstolo Paulo nos orienta, para não deixarmos a congregar, ou de nos congregarmos, porque aqui, quanto mais se aproxima aquele dia, é um lugar onde nós nos aperfeiçoaremos. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu quero convidar o ministério de louvor.